Fala galera, beleza? Gente, trecho 3, a sequência aí então nas aulas de equilíbrio, e a gente está trabalhando com a parte agora de deslocamento de equilíbrio, ou propriamente dito, princípio de Le Chatelier. Qual que é a ideia desse princípio? O Le Chatelier, ele disse que quando um sistema em equilíbrio sofre alguma perturbação, ele vai responder de maneira a minimizar essa perturbação. Como assim? Ele vai tentar voltar ao equilíbrio. Então, quando eu penso em um sistema que eu vou perturbar, o que significa perturbar esse sistema? Significa fazer alguma modificação após ele ter entrado em equilíbrio. Quais seriam as possíveis perturbações que nós temos? Nós podemos perturbar um sistema mexendo na concentração de algum participante, mexendo na temperatura desse sistema ou na pressão. Ah, professor, por que quando eu mexo nesses fatores eu altero o equilíbrio? Imagine uma constante que seja assim, ó, constante de equilíbrio é igual a concentração de produto sobre concentração de reagente. Ah, isso aqui é a sua constante. Se você alterar a concentração de produto, o que vai acontecer? Teoricamente, se não mexer na quantidade de reagente, o K muda. Só que a constante de equilíbrio K, essa constante aqui, ó, ela só varia com mudança na temperatura. Então, se eu mudar a temperatura do meu sistema, a constante pode mudar, e vai mudar aqui no segundo efeito. Agora, quando eu mexer na concentração, a constante não muda. Se eu mexer na pressão, a constante em função da pressão também não muda. Tá? Lembrando, aqui é pressão do sistema, não pressão parcial. Falar que eu estou mexendo na pressão parcial de um componente significa que eu estou colocando mais ou menos dele. Resultado, eu estou mexendo na concentração do meu sistema. Tranquilo? Vamos dar uma olhada como é que cada um desses processos aí funciona. Então, a influência da concentração. Imagina que eu tenho uma reação, como está aí, olha só, dois monóxidos de carbono reagem com oxigênio gasoso em equilíbrio formando dois dióxidos de carbono. Essa reação é reversível e ela está em um equilíbrio. Agora eu vou pegar essa reação e vou montar a constante para este equilíbrio. Então como é que ficaria a nossa constante para este equilíbrio? A constante de equilíbrio, em função da concentração, é concentração de CO2 ao quadrado sobre concentração de CO ao quadrado vezes concentração de O2. Eu sei que o valor do K não muda. Eu venho aqui e eu falo para vocês que eu vou aumentar a concentração de CO2. Então, eu, como agente externo, vou adicionar mais gás carbônico nesta reação. No momento em que eu colocar CO2, esse valor aqui de cima ele aumentou. Então, eu preciso que a reação volte a estar com o mesmo valor de K. No momento em que eu coloquei o CO2, eu perturbei, eu tirei ela da situação de equilíbrio. Com aquele excesso de gás carbônico que eu coloquei, a reação vai reagir, voltando à situação de equilíbrio. De que maneira? Pensa numa gangorra. Imagina aqui, ó, minha caneta como se fosse uma gangorra. CO e O2, CO2. Coloquei mais CO2, ocorreu isto. Como é que eu volto para a situação de equilíbrio? Eu diminuo a quantidade de CO2, produzindo mais CO e O2. Ou seja, quando eu aumento a quantidade de CO2 aqui, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Na prática, gente, a reação vai consumir aquilo que eu coloquei. Então, se eu coloquei CO2, ela vai tentar consumir aquele CO2, porque aí esse valor aqui de cima diminui, e quando ela consome o CO2, os valores de baixo aumentam, fazendo com que eu chegue a uma nova razão para o K. Lembra que se o K for 4, eu posso chegar a 4 com 8 dividido por 2, mas eu também posso chegar a 4 com 4 dividido por 1. Quer dizer, eu posso mudar as proporções e ter o mesmo valor de constante. Agora, e se ao invés de adicionar CO2, falar para vocês que eu vou diminuir a concentração de CO? Lembra da ideia da gangorra? Estava assim, se eu tirei CO, o lado que tinha o CO ficou mais leve. Ocorreu isso? Nesse momento, o que eu vou fazer? Para voltar ao equilíbrio, eu preciso produzir mais CO. Então, quando eu retiro algo de um equilíbrio, a reação reage refazendo os participantes daquele lado que eu retirei. Quer dizer, se eu diminuo a concentração de CO, eu também desloco para a esquerda.
Ah, professor, então só dá para deslocar o equilíbrio para a esquerda? Não. Se eu adicionar O2, por exemplo, se eu aumentar a concentração de O2, o O2 está desse lado aqui, adicionando ele, vai acontecer isto com a minha gangorra. O que vai ocorrer? Eu vou deslocar então para a minha direita. Então, se eu adiciono o O2, desloca para a direita. O mesmo se dá se por acaso eu remover concentração de CO2, também desloca para a direita. Então é possível deslocar para a esquerda ou para a direita. Uma coisa que é muito repetitiva é, professor, o que significa deslocar? Significa que você vai fazer a reação caminhar naquele sentido para voltar a um novo equilíbrio. Ela vai produzir mais de quem está daquele lado. Nas provas de vestibulares é muito comum a gente falar, desloca para a esquerda ou desloca para a direita. Então quer dizer que o aumento na concentração de algum participante do equilíbrio irá deslocar o equilíbrio no sentido oposto, de maneira a consumir aquele cara que eu coloquei. Para a reação acima, a gente poderia fazer essas 4 analogias. Aumentar o CO ou o O2 vai para a direita, porque vai consumir eles. Aumentar o CO2 vai para a esquerda, porque vai consumir o CO2. Diminuir o CO2 vai para a direita, porque vai refazer o CO2 que eu retirei. Diminuir o CO ou o O2 vai para a esquerda, de maneira a refazer aqueles caras que eu retirei. Então, lembrar que a concentração ela vai influenciar dessa maneira. Coloco, consome o que eu coloquei, retiro, refaz aquilo que eu retirei. Vale olhar também a área do gráfico. Reparem ali no tempo T1. Eu tinha uma reação de síntese da amônia em equilíbrio. Chegou no tempo T1, o nitrogênio deu um salto. O que significa isso? Significa que no tempo T1 foi adicionado o nitrogênio. Essa foi a perturbação, que alguém fez. Você foi lá e adicionou o N2 no sistema. Quando você adiciona N2, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, para consumir o N2 que você colocou. Então, repara que a concentração do H2 e a do N2, após o tempo T1, diminui. Por que essas concentrações diminuem? Porque você está gastando esses participantes e olha lá a concentração de amônia, ela está aumentando, de maneira a mostrar que você tem agora sendo a amônia produzida. Quando chegou ali no tempo T2, reparem que dá um salto na quantidade do H2. Quer dizer o quê? Foi adicionado hidrogênio no meu sistema. Nesse momento, eu reparo que o N2 e o H2 vão diminuir após o tempo T2 e a amônia continua subindo. Aí chegou no tempo T3. Lá no tempo T3, tem um salto na concentração de amônia, e depois a amônia foi sendo consumida. O que acontece, então, após o tempo T3? Como é que eu completo esse gráfico? Galera, vamos pensar aqui. Ó. Aumentou a amônia. Se aumentou a amônia, eu coloquei do lado aqui, eu vou deslocar para o lado esquerdo, consumindo a amônia. Então, se a amônia foi consumida, o H2 será produzido e o N2 também será produzido. Então, a concentração de amônia vai diminuir e a de N2 e H2 irá aumentar. Fechou? Uma ideia, então, de você ver o deslocamento de equilíbrio a partir aí de situações. Reparem que cada vez que fica paralelo ao eixo X, você tem uma nova situação de equilíbrio. A constante é a mesma, mas você tem uma nova situação de equilíbrio. E a pressão? A pressão vai envolver reações que envolvam gases. Então, efeito de um gás, eu vou avaliar a pressão. E como é que você vai lembrar disso? Você vai lembrar lá do estudo dos gases. Você vai lembrar da equação geral dos gases, lembra? PVT ou PVT por fotão. E você viu que, por exemplo, numa isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Quer dizer o quê? Se eu aumento a pressão, eu vou para o lado de menor volume. Você também viu que o volume, lembra lá da equação de Clapeyron, dependia do número de mol. Se eu mantivesse as condições todas padronizadas e mudasse somente o número de mol, o meu volume mudava. 1 mol de um gás na CNTP são 22,4 litros. Se eu tiver 2 mols, eu vou ter o dobro de volume, ou seja, 44,8 litros. Resultado. Se eu posso olhar somente para o número de mol, eu posso fazer assim, dizer que aqui eu tenho 2 volumes e aqui eu tenho um volume. Eu somo os coeficientes estequiométricos de todo mundo que é gás. Marlon, tem um aquoso, tem um sólido. Ignore.
olhe somente para os gases. E aí pensa o seguinte, se eu aumentar a pressão do meu sistema ou se eu diminuir a pressão do meu sistema. Quando eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o tamanho do meu recipiente. Eu estou forçando as moléculas a ficarem próximas. Resultado, eu diminuo o volume. Ou seja, quando eu aumento a pressão, eu desloco para o lado de menor volume. Que neste caso aqui seria a direita. E quando eu diminuo a pressão, eu estou dando espaço para o meu sistema. Eu estou ampliando esse sistema. Então, eu desloco para o lado de maior volume. Que neste caso aqui seria, então, a nossa esquerda. Tá? Uma coisa legal é saber que eu estou mexendo no volume do recipiente e, obviamente, afetando a pressão. Se por acaso eu adicionar um gás inerte, o que é isso? É um gás que não participa do processo, um gás que não reage. Lembra que o gás inerte ele vai ocupar espaço em todo o meu sistema. Então, ele vai aumentar a pressão interna, mas ele não vai afetar o meu equilíbrio. Tá? Eu vou limpar a tela aqui, para poder mostrar para vocês isso. Então, aqui está a ideia, tá? Para que lado desloca, a noção de volumes. Ó, aqui eu tenho 8 volumes e 4 volumes. E aqui eu tenho um resuminho. O aumento da pressão favorece o sentido de menor número de moléculas, para ocupar o menor volume. A diminuição da pressão favorece o lado de maior número de moléculas, para ocupar o maior volume. E aqui está o fique atento, a nossa atenção que deve ser tomada em relação a volumes aumentados por gases inertes. Tá? Então, a adição de um gás inerte não afeta o equilíbrio. E aí talvez você lembre de alguma reação química onde a quantidade de mol de reagentes e produtos é a mesma. Se você tiver uma situação onde o volume de reagente e produto é o mesmo, você pode pensar e deve pensar que mexer na pressão não afeta o equilíbrio. Se eu tenho A mais B em equilíbrio com 2C, todo mundo gasoso, aumentar ou diminuir a pressão não afeta este equilíbrio químico, afinal, são 2 volumes e 2 volumes. Tá? Quando nós temos o mesmo volume nos dois lados da reação, nós não temos aí, então, um efeito da pressão deslocando este equilíbrio. E nosso último efeito, ele está na temperatura. E aqui na temperatura, você vai lembrar das reações endo e exotérmicas. Bom, eu escrevi uma reação ali, ó. Carbonato de cálcio absorve calor e vira óxido de cálcio CO2. Quer dizer, isso aqui é um processo, olha só, endotérmico. Eu estou absorvendo calor. E, no sentido contrário, então, a minha reação ela era exotérmica. Lembra que reação endo é aquela que absorve, e exo é aquela que libera. Então, quando eu aumentar a temperatura do sistema, eu vou favorecer o sentido endotérmico, porque é aquele sentido que quer calor. A gente pode dizer, então, que um aumento na temperatura favorece o sentido endotérmico da reação. Lembrando, ao mexermos na temperatura, nós alteramos o valor da constante de equilíbrio. Então, a proporção vai mudar, mas também vai mudar aí a constante. Por isso que a gente tem o costume de falar que favorece o sentido e não escrever somente desloca, como nós fazemos com a pressão e a concentração. Então, aqui, o aumento da temperatura favorece o sentido endo, quer dizer que se eu aumentar a temperatura deste sistema, o meu equilíbrio vai para a direita, se eu diminuir a temperatura, vai para a esquerda. Dica, você vai trabalhar no Chatelier, olha para o ΔH e já escreve, que nem eu fiz ali, ó, endo e exo. E aí você lembra, endo quer calor. Se eu dou o calor, eu vou no sentido endo. Pergunta recorrente, Marlon, para a direita é sempre endo? Não, gente, depende da reação que foi fornecida. Então, sempre olhe pelo ΔH ou se ele deu a energia, como o caso deste exemplo aqui. Beleza? Esses são os 3 fatores que deslocam o equilíbrio, concentração, temperatura e pressão. Tá? E a gente tem uma outra dúvida a sanar aí. Um catalisador, ele vai afetar o equilíbrio? Se uma reação química já se encontra em equilíbrio e eu adiciono um catalisador, não vai mudar nada. Agora, se uma reação química não estava em equilíbrio e no início dela eu coloco o catalisador, o estado de equilíbrio não muda, mas muda o tempo necessário para atingir este equilíbrio. Olha só, como o catalisador ele diminui a energia de ativação, ele diminui a energia de ativação da reação direta e da inversa.
Nesse momento, ele aumenta a velocidade das duas reações. Quer dizer, se sem catalisador, ó, aqui é sem catalisador, eu demorei este intervalo de tempo aqui, ó, para a minha reação entrar em equilíbrio, com o catalisador, eu vou demorar um tempo menor. Agora, o que eu percebo nitidamente é que, mesmo mudando um tempo, aí não afetou as quantidades do equilíbrio. Então, nós podemos dizer que um catalisador ele não afeta o equilíbrio. Ele não desloca o equilíbrio nem no sentido direto, nem no sentido inverso. Ali não aumenta rendimento, nada. Ele só aumenta a velocidade com a qual o processo ocorre. E a gente consegue perceber, né, que nesta reação as quantidades no equilíbrio são exatamente iguais com catalisador ou sem catalisador. Fechou? Galera, questãozinha 1 do tetra aí, uma questão do Enem, tá? Ela mostra a hidroxiapatita, que seria o esmalte dos dentes aí presente, sofrendo o processo de desmineralização, formando cálcio, fosfato e hidroxila. E ele fala o seguinte, considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, bom, vamos lembrar que refrigerante, né, ele é ácido. Poderá ocorrer um processo de desmineralização dos dentes, devido ao aumento da concentração do quê? Então, você fica consumindo lá refrigerante o tempo todo, e aí você percebe uma desmineralização dos dentes. Por que isso está acontecendo? Vai aumentar a concentração de quem? Item A. De hidroxila, que reage com o cálcio, deslocando o equilíbrio para a direita. Peraí, se eu adicionar a hidroxila, que está aqui, ó, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então já era, a primeira é falsa. A segunda, de H+. Olha, o refrigerante é ácido, ácido libera H+. Pelo menos é plausível até aqui. Que reage com o OH-, deslocando o equilíbrio para a direita. O que nós temos nessa questão do Enem, e eu fiz questão de colocar ela do tetra aqui, mesmo não sendo o melhor momento para trabalhar, é um efeito chamado efeito do íon não comum. Esse deslocamento de equilíbrio se deu porque o H+, lembra, ácido, reage com o OH-, base, fazendo uma reação de neutralização. Quando o H+ retira o OH- dali, eu posso dizer que eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo a concentração de OH-. Ao diminuir a concentração de OH-, eu desloco meu equilíbrio para a direita. Então, a questãozinha do Enem, ela vem como resposta item B. Tá? Eu desmineralizo, porque ao colocar H+, este H+, retira o OH-. Ele poderia ter dito, retirando o OH- do meio, o equilíbrio seria deslocado para onde? Para a direita. Só que ao invés de escrever retirando, ele falou consumindo refrigerante que tem H+, este H+, reage com o OH- e desloca para a direita. Ficou um pouquinho na dúvida em relação ao efeito do íon não comum? Calma aí, que a gente ainda vai ver isso mais à frente quando nós falarmos de equilíbrios iônicos. Nós vamos abordar efeito do íon comum e do íon não comum. Isso aqui volta para a gente ainda no futuro aí. Questão 2, agora sim, um deslocamento bem clássico. Olha só, a reação direta trata-se de um processo exotérmico. Bom, eu estou olhando a energia somada ao reagente. Se a energia está sendo somada ao reagente, o meu processo direto ele é endo. Item 1, então, falso. Tá? Item 2, o denominador da expressão da constante de equilíbrio em termos da concentração molar é água vezes carbono. Bom, Kc é igual a concentração de CO vezes concentração de H2 sobre concentração de água. Agora, o carbono é sólido, gente. Se ele é sólido, ele não entra no equilíbrio. Então, falsa também a 2. Item 3. Se for adicionado mais monóxido de carbono, o CO, ao meio reacional, o equilíbrio será deslocado para a esquerda, no sentido dos reagentes. Bom, vamos dar uma olhada. Se eu colocar CO, que está aqui, eu desloco no sentido dos reagentes, desloco para a esquerda, isto é verdade. Então, item 3, verdadeiro. Item 4, nosso último item aí, o aumento na pressão total do sistema não provoca deslocamento de equilíbrio. Quando eu olho para esse sistema, eu tenho 1 mol de gás aqui, então eu tenho um volume, e deste lado eu tenho 2 volumes. Aumentar a pressão desse sistema deslocaria para a esquerda. Então, isso aqui é falso, tá? E é verdadeiro apenas o que se representa em 3, alternativa D. Gente,
Agora vocês têm do Tetra ainda os exercícios de 3 a 5 para resolver. Façam esses exercícios. No Estudos vai aparecer para vocês também uma lista sobre deslocamento de equilíbrio, na qual eu coloquei questões essencialmente, tá? O DESC, Federal de Santa Catarina, aplicando os conceitos de equilíbrio que a gente já viu. Peguei algumas questõezinhas, duas se eu não estou enganado ali, da ACAF, para tentar colocar para vocês um pouquinho mais de questões. São 8 questões lá para vocês fazerem, tá? Então, deem uma olhada com calma, façam elas, por favor. Na nossa aula ao vivo aí na sexta-feira, a gente aborda isso. Beleza? Gente, façam então ali. A gente faz a correção na sexta. Forte abraço e até a próxima.